Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de gramática. Fica confortável, pega uma aguinha, separa a caneta, marca-texto, lápis de cor, post-it, um caderninho, porque nós vamos agora começar a estudar. Nós vamos começar estudando classes gramaticais. Antes, é preciso fazer a diferença entre classe gramatical e função sintática. Quando se fala em classe gramatical, se fala em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, pronome. Quando se fala em função sintática, nós estamos falando da função que as palavras exercem dentro de uma estrutura sintática. Aí nós vamos falar em sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto vocativo, agente da passiva. Você poderia perguntar: toda classe gramatical exerce uma função sintática? Não. A maioria das palavras pertencem a uma classe gramatical, mas nem toda palavra que pertence a uma classe gramatical exerce uma função sintática. Um exemplo são as preposições, o outro exemplo são as conjunções. Preposição é uma classe gramatical, mas preposição não exerce função sintática. Conjunção também é uma classe gramatical, mas conjunção não exerce função sintática. Você poderia perguntar também: todas as palavras pertencem a uma classe gramatical? A maioria, mas não são todas. No decorrer do curso, nós vamos analisar as palavras que pertencem a classes gramaticais e as palavras que exercem função sintática dentro da estrutura frasal. Nós vamos começar o estudo das classes gramaticais pelo substantivo. Primeiramente, vamos conceituar o que são substantivos. Substantivos são palavras que nomeiam os seres. Existe a possibilidade de nós nomearmos pessoas, lugares e instituições, grupos e até mesmo os sentimentos, as sensações, as emoções e os estados. Vamos começar por nomes de pessoas. Aí nós vamos falar dos substantivos próprios, os nomes próprios. Nós temos aqui exemplificando a Mafalda. Mafalda é um personagem criado por Quino, é um personagem argentino. Veja que Mafalda é o nome próprio atribuído a esta personagem e Quino é o seu criador. Nós temos aqui dois substantivos próprios, Mafalda e Quino. Coloquei em negrito aqui para você ver também outros substantivos, só que estes não são próprios. Personagem é um substantivo, só que não é substantivo próprio. Cartunista também é o nome que eu atribuo a alguém, mas não é nome próprio. O mesmo acontece com língua. Língua também é um substantivo porque é um nome que eu atribuo a alguma coisa, mas não é substantivo próprio, pelo menos não neste contexto. E aí nós temos uma última palavra em negrito, que é mundo, que também é um substantivo, mas não é um substantivo próprio. Os substantivos também podem representar os nomes de lugares. Quando eu atribuo um nome específico para uma cidade, um estado ou um país, eu também tenho substantivo próprio. Os substantivos também podem vir representados pelos nomes das instituições. Aqui nós temos a ONU e o meu marido, e aqui também nós temos a instituição escola. Vejam que nós temos duas instituições representadas, a ONU e a escola. E também a instituição família, se eu for considerar o meu marido. Nomes de sensações, sentimentos, emoções também são substantivos. Aqui nós temos como exemplo raiva, medo, tristeza, alegria, afeto e também saudade. São só exemplos de emoções. Os nomes de sentimentos também são considerados substantivos e os nomes dos estados em que as pessoas se encontram, que os seres se encontram, também são substantivos. No comecinho desta aula eu pontuei Mafalda e falei que Mafalda é um substantivo próprio e que Quino também é um substantivo próprio. Cartunista não é um substantivo próprio, então significa que nós temos classificações distintas para os diferentes substantivos. Uma possibilidade é nós termos substantivo simples, que é aquele substantivo formado por uma única palavra, por uma única expressão. Como exemplo, nós temos pedra, papel
e tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Ganhei. Eu sempre ganho. Assim como nós temos substantivo simples, também há a possibilidade de haver substantivo composto. Por exemplo, guarda-chuva, beija-flor e guarda-sol. Guarda-chuva, beija-flor e guarda-sol. Você poderia perguntar: todo substantivo composto é formado por duas expressões unidas por hífen? Não, o substantivo composto pode também ser formado por três expressões unidas pelo hífen, ou ainda por duas palavras sem hífen. Por exemplo, aguardente, água mais ardente. Planalto, plano mais alto. Fonseca, fonte mais seca. Nós veremos estas formações em uma aula que nós vamos chamar de processo de formação de palavras, processo de formação de substantivos. Outra classificação possível é substantivo primitivo ou substantivo derivado. Substantivo primitivo é aquele que não deriva, que não se origina de outra palavra da língua portuguesa. E substantivo derivado é aquele substantivo que vem de outra palavra, que deriva de outra palavra, ou pelo acréscimo de prefixo ou pelo acréscimo de sufixo. Prefixo é o que vem antes do radical, da parte fixa da palavra, e o sufixo é o que vem depois da parte fixa da palavra. Então nós teremos substantivos primitivos e derivados. Exemplo: primitivo, árvore, que não deriva de outra palavra. Derivado, arvoredo, e aí nós temos o sufixo edo, dando um outro sentido, um outro significado para a palavra inicial. Outro exemplo: carta, que é a palavra primitiva, e carteiro, que é a palavra derivada de carta, também pelo acréscimo do sufixo eiro. Outro exemplo: pedra e pedregulho. Pedra é a palavra primitiva e pedregulho deriva de pedra, mais uma vez pelo acréscimo de um sufixo, ulho. Outra classificação, que faz um parzinho ali com o substantivo abstrato, que é o substantivo concreto. Então nós temos ou o substantivo concreto ou o substantivo abstrato. Substantivo concreto são aqueles substantivos que eu consigo ver, que eu consigo tocar ou que a minha imaginação permite que se faça uma imagem. Por exemplo, árvore, carta e pedra. Outro exemplo: pedra, papel, tesoura. Não, aí falei agora há pouco que o substantivo ou é concreto ou é abstrato. O concreto é aquele que eu posso ver, tocar ou imaginar. O abstrato é aquele que eu não consigo ver, não consigo tocar e a minha imaginação não consegue formar uma imagem. Por isso que nós temos aqui o espaço em branco. Voltando a fazer referência a Mafalda, nós temos aqui uma classificação entre substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo próprio são todos os seres que possuem nome próprio. Pode ser estado, cidade, país, pode ser pessoa, praça, rio. Substantivo comum são aqueles substantivos que nomeiam seres de uma espécie de modo geral. Nós vamos grafar com letra minúscula aqui os mesmos exemplos: árvore, carta e pedra. E os substantivos próprios, então, como exemplo, nós temos Brasil, Argentina, Cuba, Mafalda e Quino. Por que eu estou utilizando os mesmos exemplos? Eu não sei se você percebeu, mas o mesmo substantivo possui mais de uma classificação: comuns ou próprios, concretos ou abstratos, simples ou compostos. Vamos ver um exemplo num texto que eu separei para você. Este texto, então, é uma campanha de adoção. Nós vamos identificar nele alguns substantivos e vamos classificá-los. Na classificação, nós vamos perceber que a palavra possui mais de uma classificação. Quais são os substantivos que nós temos aqui? Amor, sangue, coração, adoção, ato e mais uma vez amor. Analisando a palavra amor, nós vamos identificar que é um substantivo simples, porque possui uma só palavra; primitivo, porque não deriva de outra palavra da língua portuguesa; abstrato, porque não é possível ver, não é possível tocar e não é possível formar uma imagem mental.
e é um substantivo comum, porque não é nome próprio, não é nome de alguém. Então veja que amor possui 4 classificações. O mesmo ocorre com a palavra sangue. Sangue é um substantivo simples, porque é formado por uma palavra só. É um substantivo comum, porque não é nome de pessoa. É um substantivo primitivo, porque não deriva de outra palavra da língua portuguesa. E é um substantivo concreto se eu considerar sangue, sangue mesmo. Porque eu consigo tocar, consigo enxergar e a minha mente permite a imagem de sangue. A palavra coração também é formada por uma palavra só, portanto é um substantivo simples, é um substantivo concreto se eu considerar coração como um órgão que eu posso ver, que eu posso tocar. Se eu considerar coração como um sentimento em um outro contexto, nós teremos substantivo abstrato. É importante eu ressaltar aqui que o contexto é fundamental para o entendimento e para a classificação das palavras. Então nós vamos sempre analisar em que contexto a palavra sangue está sendo inserida, em que contexto a palavra coração está sendo inserida. Só assim é possível nós classificarmos adequadamente cada uma das palavras. A palavra adoção também é um substantivo formado por uma única palavra, é um substantivo abstrato porque eu não consigo visualizar, eu não consigo tocar, eu não consigo enxergar. É um substantivo comum porque não é nome de alguém e aqui uma observação bem importante. Adoção é um substantivo derivado, derivado do verbo adotar. Então nós temos adotar que deriva adoção. Neste exemplo, nós temos um processo de derivação regressiva, quando um verbo forma um substantivo. Esse substantivo é chamado de substantivo deverbal, porque ele deriva de um verbo. Na aula sobre processo de formação de palavras, nós analisaremos de forma mais aprofundada os processos de formação de palavras. Na sequência, nós temos ato, que é um substantivo simples, uma palavra só, primitivo, porque não deriva de outra palavra da língua portuguesa, abstrato, porque eu não consigo ver, não consigo tocar, não consigo imaginar, e comum, porque também não é nome de alguém. Ratificando então, cada substantivo possui mais de uma classificação. Procure trabalhar em pares: simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, comum e próprio. E por último, nós temos os substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aqueles que indicam um agrupamento, que indicam um grupo. Pode ser um grupo de pessoas, de plantas, de animais, de objetos. O importante é que sejam grupos da mesma espécie. Vamos analisar alguns exemplos. Orquestra é um conjunto de instrumentistas. Arvoredo é o conjunto de árvores. Manada é o conjunto de lobos. Alfabeto, conjunto de letras. E acervo é o conjunto de obras de artes. Substantivos coletivos não são muito explorados na prova do Enem e nem de vestibulares de modo geral, mas é importante nós sabermos que existem. É importante nós sabermos que fazem parte de uma classificação. Não há necessidade de nós decorarmos os coletivos, tanto porque com o uso da língua, alguns coletivos caem em desuso, outros são substituídos. Os mais comuns nós entendemos pelo contexto, porque nós utilizamos no dia a dia, nós utilizamos no cotidiano. Então não te preocupa, não há necessidade de decorar todos os coletivos que existem, mas sim é bom saber qual é a classificação e o contexto em que eles são aplicados. Lembrando sempre que a classificação dos substantivos, ela se dá sempre dentro de um contexto. Eu preciso analisar, por exemplo, se a linguagem em questão é uma linguagem figurada, se o que está sendo considerado no texto é o padrão culto da língua, se é coloquialidade, se é regionalismo. O contexto de análise de qualquer substantivo é fundamental para o entendimento e também para a classificação adequada. Esta aula dos substantivos, ela é fundamental para quando nós iniciarmos o estudo de análise sintática. Você precisa identificar claramente quais são os substantivos presentes em um texto, porque assim nós conseguiremos classificar adequadamente e entender qual é a função que os substantivos exercem
dentro da estrutura frasal. Revise esta aula se necessário, resolva os exercícios da lista, porque a resolução é fundamental para que o conteúdo seja fixado. Fique bem e até a próxima aula.